Leonardo Goldberg, uma introdução à clínica psicanalítica através da ideia que se formula aqui da clínica freudiana, Freud, o inventor da psicanálise, o cara que ali no final do século XIX e começo do século XX passa a investigar o que hoje a gente entende como inconsciente. Aqui na introdução do Jean-Michel Vives, ele traz dois pontos que são fundamentais para entender a lógica do método psicanalítico. O primeiro, como a gente já viu aqui, fala sobre a formação de compromisso entre algo que quer sair do inconsciente, algo que está ali pulsando, um desejo inconsciente que quer ser realizado, mas, ao mesmo modo, o compromisso se dá com a impossibilidade do eu que barra essa manifestação do inconsciente, esse desejo. Mais ou menos isso. O segundo ponto diz respeito à ideia de gozo em psicanálise, que a gente falou um pouco aqui, né? Sobre a ideia de que o gozo não necessariamente está ligado a prazer, não é sinônimo de prazer em psicanálise. A gente tem o gozo como uma satisfação de um sujeito do inconsciente. Essa satisfação não está ligada a nossas questões morais, nossas ideias éticas, nossas regras civilizatórias. E aí a gente se vê aí em grandes encrencas, né, enquanto humanos, enquanto seres que somos afetados, né, por tudo, pelas coisas. Dito isso, eu vou agora para um segundo item aqui da introdução, que diz da indicação do tratamento, com a palavra de Jean-Michel Vives. A possibilidade de se reconhecer implicado por seu sintoma é provavelmente um dos elementos mais importantes que permitem considerar o engajamento em relação ao tratamento. Bom, eu acho que esse parágrafo aqui a gente tem que parar um pouquinho para pensar. A possibilidade de se reconhecer implicado por seu sintoma. Vamos lá, eu tenho sintomas depressivos, né? Falta de ânimo, falta de vontade, falta de paixão, né? E muitas vezes o sujeito ali, a pessoa, ela relaciona isso a uma ideia de depressão, como se fosse uma doença que vem de fora, né? Um defeito que se implanta ali. E na verdade o que a psicanálise vai dizendo é de uma implicação do sujeito na manutenção desse sintoma. A partir dessa consciência, dessa ideia, é possível um maior engajamento da pessoa dentro do tratamento psicanalítico. É claro que na prática isso não se dá assim de forma tão simples, né? Alguns pacientes vão entender melhor essa questão, outros não. E o que o psicanalista faz? Ele vai dizer ao seu paciente isso direto? Não necessariamente. Não necessariamente, porque qual que seria o efeito disso, né? É um trabalho muito mais cirúrgico do que parece, né? O trabalho psicanalítico implica, contudo, que o paciente, além deste é mais forte do que eu, que a gente já comentou aqui, perceba que isso tem a ver com ele e que, portanto, estabeleça as condições que lhe permitam compreender em que ele está implicado em seu sintoma. Pois, se isto é mais forte do que eu, isso não quer dizer em contrapartida que eu não tenho nada a ver com isso. Esse aqui é um dos aspectos, talvez, mais difíceis de entender dentro da ideia da psicanálise, né? Quando se diz por aí que somos responsáveis por nossos sintomas, de novo, eu vou pontuar aqui, que não é culpabilizar a pessoa e dizer que ela sofre porque quer, né? Não, a gente vai na análise, na terapia, a gente vai se dando conta de que há questões que, apesar de a gente não controlar, que apesar de ser mais forte do que nós, como colocado aqui, tem a ver com nós. A gente é responsável por isso, sim. Por isso essa investigação da nossa linguagem, dos nossos afetos, das nossas ações, daquilo que nos é estranho, do que é infamiliar,
né? Familiar em familiar. Aqui colocando uma pequena referência a um texto do Freud, o infamiliar ou o estranho, enfim, depende da tradução, que diz dessa coisa que está na gente, que a gente estranha, que a gente nega, que a gente não quer saber, mas está ali, está aqui, né? E a psicanálise vai permitir que a gente olhe para isso, que a gente analise isso, que a gente pense sobre isso, repense sobre isso e nos escute. Essas duas formulações implicam duas instâncias que são o eu, em parte consciente, que gostaria de ser forte, independente e que, entretanto, se vê frequentemente sobrecarregado. E o sujeito inconsciente do desejo, ao qual só temos acesso por meio das formações do inconsciente, os sonhos, os lapsos, os esquecimentos, os atos falhos e os sintomas. Vejam bem, né? Há aqui uma ideia de um eu que é parcialmente consciente, esse eu aqui, que a gente até pode dizer sobre, que a gente pode até nos afirmar dentro desse eu, né? Mas não é um eu de um todo consciente, há aspectos inconscientes. E a gente fala de um sujeito que também faz parte da gente, mas que é um sujeito que está nas sombras, para pensar aí até outras abordagens, transpessoal, enfim, que está obscuro, né? Que está iminente, né? Vejam só, somos divididos, né? Por isso que a ideia de indivíduo aqui na psicanálise freudiana, na psicanálise lacaniana, ela não é cabível. Nós não somos indivisíveis, nós somos divididos, né? Divididos, e o sintoma vai dizer muito disso. Essa divisão, esse conflito, o eu consciente, o sujeito do inconsciente. Vejam bem, né? A enrascada que estamos aí. Isso vai aparecer, esse inconsciente, ele vai se demonstrar, como defende aqui Leonardo Goldberg, o inconsciente é demonstrado. Ele se demonstra através dos sonhos, dos lapsos, dos esquecimentos, dos atos falhos e os sintomas. Na clínica, no trabalho clínico, muitas vezes é aquilo que o paciente chama de bobagem. Isso é bobagem, isso é besteira. Pois eu digo que o que importa, muitas vezes, é essa bobagem e essa besteira que você está fazendo assim, ó. Não quero saber disso. Eu não quero saber do meu sujeito do inconsciente. Estou aqui com o meu eu, que tem essa ilusão de ser senhor da sua própria casa. E aí, entre as resistências, né, e as dificuldades do trabalho analítico, que acontece na clínica muito mais do que se imagina, né? Para quem está estudando psicanálise, psicologia, está lendo as teorias, quando ir para a prática vai ver que o buraco é muito mais embaixo. A gente tem toda aí uma cultura que ela impossibilita, talvez, dificulta essa ideia, né, de que a gente tem uma porção enorme na gente que não controlamos, que nos desestabiliza, né, especialmente nessa cultura que a gente tem hoje, que fala desse eu, que quer sempre se fortalecer, que quer sempre atender a demandas de produção, a demandas de sucesso, a demandas de prazer, né? Pois é. A psicanálise permite diferenciar essas duas instâncias e mostra como o que é querido pelo eu, moi aqui em inglês, moi, não é necessariamente desejado pelo sujeito. Eu é um outro, já advertia Arthur Rimbaud. Vamos de novo. A psicanálise permite diferenciar essas duas instâncias e mostra como o que é querido pelo eu, né? Pelo eu consciente, parcialmente consciente, não é necessariamente desejado pelo sujeito. Eu é um outro. Olha que doideira isso, né? A gente pode brincar que é mais um de nós, em nós, né? A dimensão de compromisso do sintoma
que havíamos realçado anteriormente poderia ser compreendida a partir daí, como que tenta conciliar o desejo do sujeito e as limitações do eu. Conciliar o desejo do sujeito e as limitações do eu. Lembra no início da série que a gente fala sobre a cura não ser necessariamente o objetivo principal da psicanálise? A gente está falando muito disso aqui, de algo muito mais estrutural, de algo muito mais difícil de acessar, difícil de construir, né? Complexo, essa coisa de conciliar esse eu inconsciente, o sujeito, o desejo do inconsciente e o nosso eu que se pretende coeso, que se pretende senhor da sua própria casa, né? É um desafio para todos nós, viu? Para todos nós, inclusive para o analista, que deve estar em análise ou já ter passado por um processo de análise. Que o analista não é aquele ser poderoso, detentor do conhecimento sobre a existência, que vai sentar no seu trono e dizer à pessoa ali que chega até ele como agir, como viver, como pensar, como sentir. Isso é digamos que eu diria que é uma ilusão de um desejo infantil, né, de se colocar nesse lugar onde vai ter ali alguém para dizer faça isso, é assim que faz, vou te direcionar, né? É um desejo infantil que a gente carrega aí e que a nossa cultura vai reforçando, né? Usando um termo aí da TCC, reforço. É na identificação dessa possibilidade de percepção por parte do paciente de que o que dá errado lhe concerne que ou as primeiras sessões, ditas preliminares, são consagradas. Na verdade, se o paciente neurótico é frequentemente esmagado pela culpa, é conveniente identificar em que ele pressente que, além desse universo mórbido da culpa, ele pode também se reconhecer responsável pelo sintoma que o constrange. Dessa forma, o trajeto possível de uma análise poderia ser esquematizado pelo abandono da culpa em favor da responsabilidade. Isso aqui, essa ideia de culpa e responsabilidade, essa diferenciação, é algo que eu trabalho bastante na minha clínica, né? No meu trabalho com os pacientes, com os analisantes. Porque a culpa é uma dos afetos, das dimensões mais violentas, mais cruéis que podem acometer o sujeito, né? A culpa ela está presente na nossa cultura de muitos modos, né? A gente tem aí a culpa no modelo judaico-cristão, a gente tem a culpa diante de valores morais, né? Eu li em algum lugar, não me lembro aonde, que não foi a religião, não foi o cristianismo que inventou a culpa. A culpa já estava aí, né, na humanidade. O que o cristianismo faz é se apropriar dessa culpa e usar como um combustível que vai guiando as pessoas em caminho de seus objetivos. E, bom, né, nesse aspecto assim a gente vai vendo na clínica, na fala das pessoas, o quanto isso é sofrido. E é difícil muitas vezes a gente fazer essa diferenciação. A gente pode se responsabilizar por nossos sintomas, mas não nos culpar, né? Não sei se é muito claro aí para vocês essa diferenciação. Que a responsabilidade ela pode ser dividida, né? Todos nós somos responsáveis, inclusive pelas questões macrosociais que eu tenho dito aqui. Então, é muito importante a gente delimitar essa diferenciação entre culpa e responsabilidade. A culpa, vamos colocar assim, é algo que vem para nos maltratar. E a responsabilidade é algo que pode vir para nos emancipar,